Só, gente, a cadeia do arroz no Rio Grande do Sul vive um período de dificuldades. As perspectivas indicam que a crise deve se prolongar ao longo de 2026. Diante desse cenário, entidades do setor se reuniram para discutir medidas conjuntas para enfrentar os problemas e buscar alternativas para os produtores. É sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo com o economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Eu vou ficar aqui mesmo com o Antônio da Luz, né, meninos? Nessa câmara aqui. Ô, Antônio, bom dia para você. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Valterno. Melhor agora falando contigo e para essa grande audiência que te acompanha. Pois é, querido, você viu aí a previsão do tempo, né? Eu fico preocupado e fiquei aqui falando. E o Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Aí o Francisco, Valterno, vai chover, essa chuvinha está mais no litoral, tem a parte oeste que tem muito plantio, o centro do Rio Grande do Sul que eu conheço. Então, essa chuva não está ainda resolvendo, né? Essa chuvinha pouca, né? O Francisco tem que nos ajudar mais, ele tem que se esforçar mais e mandar um pouco mais de chuva para cá também, porque a situação aqui está começando a ficar ruim. Está começando a ficar muito preocupante de novo. Francisco, é para o seu recado, você tem que mandar, vem para cá, fica aqui do meu lado aqui. O Francisco está aqui do meu lado, então assim, vou ter que mandar mais chuva para a região. E o Francisco está contando aqui para nós o que vai ser, Antônio, é só que vai ter essa chuvinha e o resto do mês lá para o Rio Grande do Sul? Vai ficar todo sem chuva a semana toda, predomínio de sol novamente, aquela onda de calor vai intensificar, altas temperaturas novamente aí durante a semana toda. Como eu falei, aí lá para o dia 13, né, que é exatamente o final da próxima semana, no sábado, é que começa a ter uma boa mudança na condição do tempo para o Rio Grande do Sul. Aí vai trazer boas condições de chuvas temporais, aí novamente aí aquela condição do pacote completo, né, queda de granizo, vendaval, chuva forte para o sábado e para o domingo. Mas ainda vai ter mais de uma semana ainda pela frente com altas temperaturas. Bom, eu não sei se... A gente agradece. Não sei se te anima muito. A gente agradece muito. essa chuva A gente agradece a chuva do outro final de semana, Francisco, mas é importante você mandar uma antes também para nós aqui. Segunda, terça, ali, é o máximo que a gente está aguentando. Uhum. Aliás, vai ter essa chuva agora desse final de semana, né? Mas ela vai ficar pegando mais ali na parte leste, sabe? De chover algo aí de uns 10 a 30 milímetros, pega a parte nordeste ali, região da Serra do Rio Grande do Sul, mas em compensação a parte oeste, norte e meio sul ali ainda ficando praticamente sem chuva. Francisco, obrigado mais uma vez pela sua participação. Antônio, deixa eu te perguntar, tem aí a gente está falando do arroz, mas tem soja, né, que também tá aí nessa situação. Eu queria que você fizesse um balanço de como é que está, um resumo aí dos cultivos, como é que eles estão se desenvolvendo aí no Sul. Bom, eu vou começar então primeiro com a questão do arroz, porque o que a gente está percebendo, Valteno? As entidades, elas fizeram um movimento diferente, um movimento de se antecipar ao problema, porque a gente tinha clareza que passaríamos por uma dificuldade agora em razão do excesso de oferta, do excesso de estoques que o arroz da safra 25, que foi colhido, portanto, lá em fevereiro, março e abril de 2025, ano passado, a gente já sabia que ficava com estoque alto, um estoque equivalente quando relacionado ao consumo, a gente teria uma relação estoque-consumo semelhante ao de 2006, então nós estamos falando de algo de 20 anos atrás. Nós já sabíamos que viria uma situação de dificuldade agora no primeiro semestre de 2026. E por conta disso, nós começamos lá em junho do ano passado, a fazer um trabalho difundindo com muita clareza e transparência para os produtores o quadro que se avizinhava, deixamos clara a nossa preocupação e pedimos uma coisa que nenhum produtor gosta de ouvir: redução de área. Nenhum empresário gosta de diminuir seu número de um ano para o outro. Isso não existe. As empresas não funcionam assim. Ninguém gosta disso. Mas a gente fez porque era necessário. E os produtores atenderam. Nós tivemos uma redução de área significativa no estado do Rio Grande do Sul. Ainda os números não são finais, mas temos bastante clareza de que há uma redução
de área e, consequentemente, de produção. A produção aqui deve cair uns 12%, mais ou menos, mas não tem redução que faça o primeiro semestre ser bom, porque realmente tem muito arroz. A redução da área plantada e da produção pode gerar uma influência no segundo semestre, mas o primeiro, em qualquer cenário, ele vai ser difícil. Por isso que a gente também está buscando outras medidas. Por exemplo, conversando com multinacionais, com revendas de insumo, com indústria de arroz, com tradings, enfim, para as CPRs que vencem dia 30/3 e 30/4, nós podermos reperfilá-las, distribuí-las melhor ao longo do primeiro semestre, ao invés de concentrar num período, desconcentrá-las, para que a queda no preço não seja tão significativa. Também mecanismos de comercialização também estão sendo trabalhados. Numa agenda com o governo do estado, nós já conseguimos fazer o uso da taxa CDO, que é uma taxa que o arrozeiro paga para financiar o IRGA e tem excesso de recursos, usar como um estímulo para escoamento de produção, sobretudo para mercados exteriores, para desovar arroz daqui. Também, junto ao governo do estado, já foi conversado com o governador Eduardo Leite e está sendo discutido com ele a possibilidade de reduzirmos o ICMS do arroz que sai do Rio Grande do Sul em casca e beneficiado no período pós-safra, ali por uns 3 meses, ou até o preço atingir um determinado gatilho, porque, Valteno, o arroz é muito importante para a arrecadação do Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, arroz a R$100 de média no ano, a arrecadação sobre o arroz é R$1 bilhão. A R$40 de média é 537. Então, o produtor perde, a indústria perde, mas o governo do estado também perde com preço baixo. Não interessa a ninguém preços baixos. O governo do estado e os municípios, né? Nós também propusemos alongamentos aliás, este ainda não, nós vamos propor o alongamento dos custeios e dos investimentos junto às instituições financeiras e também nós estamos finalizando uma pesquisa de arroz que está indo para o consumidor, porque tem muita gente mandando para o consumidor arroz de tipo 2, tipo 3, até tipo 4, como se tipo 1 fosse. Isso é um crime contra o consumidor, mas também contra o produtor, porque aí isso tem um efeito de aumento de estoque. Percebe? Aí o estoque de arroz tipo 1 sobe. E os produtores atenderam o pedido? Houve uma redução de área plantada esse ano? Houve sim, Valteno. Nós ainda não sabemos os números finais, agora tomando como base os dados da Conab, que via de regra são ruins, tá? A Conab, por que eu critico? Não é para criticar por criticar, é para melhorar. A gente precisa melhorar. A Conab não tem mais papel como abastecimento. Nós não somos um país que tem problema de abastecimento. Nós somos o maior exportador líquido de alimentos do mundo. A Conab deveria ser refundada e ser um órgão de inteligência, como é o USDA, e não ser esse negócio que é, esse monstrengo que qualquer um pode ser o presidente, não precisa nem ter mais curso superior para ser. Agora, por exemplo, em fevereiro do ano passado, a Conab dizia que o Brasil tinha colhido 11.800.000 toneladas. Isso em fevereiro, época de colheita. Aí, em setembro, ele disse que era 12.700, aumentou 1 milhão, mas não foi do plantio à colheita, não foi da colheita ao plantio, ou seja, na época da entre-safra, como é que aparece 1 milhão desse jeito? Então, tem muito dado ruim da Conab, mas é os dados que nós temos, até o IRGA divulgar os deles, que vai acontecer em breve. A Conab está apontando para uma queda de 13% na produção brasileira e 12,2% na produção do Rio Grande do Sul, em relação ao ano passado. Então, produzindo aí na casa de 11.060.000 toneladas. Mesmo assim, acho que é errado também, vai ser menos que isso. Mesmo assim, é o suficiente para o abastecimento interno, né, Antônio? É mais do que o suficiente. Porque, veja, Valteno, o consumo interno é 10 milhões e meio. Esse é o consumo interno, 10 milhões e meio. O Brasil importa mais ou menos 1 milhão. Então, se nós produzirmos 10 milhões e meio de toneladas, está 11 agora, mas se a gente produzir 10 milhões e meio, nós temos que exportar 1 milhão para poder dar conta da entrada do 1 milhão que vem do Mercosul, sobretudo do Paraguai. Então, o risco de desabastecimento da população
é zero. Lembra lá em 2024, na enchente, o governo queria fazer aquela panaceia que teria sido o Banco Master, né? Se tivesse ido até o fim, teria sido um Banco Master, porque ali aquilo tinha cheiro de coisa ruim e que nós conseguimos impedir. Imagina se tivesse vindo aquele arroz, estava tudo no estoque hoje em dia, o problema seria ainda muito maior para o produtor brasileiro. E aí o governo dizia que ia faltar arroz. Faltou arroz. Em algum lugar do Brasil faltou arroz. Não faltou arroz. Pois é. E nem vai faltar. E aí aconteceu que ia gastar 7 bilhões. Era quase um master mesmo. Aí você até que fez uma boa comparação. O setor se movimentou, impediu a importação, o produtor continuou plantando e agora... Escuta, e as aquisições do governo federal, da Conab, não ajuda? Porque me lembro que eu estava aí o ano passado na Expo Inter, aí o Edgar anunciou compras de arroz, compra inclusive da safra seguinte para poder ajudar aí produtores, isso não resolveu? Não, isso pelo contrário. Aquisições do governo federal só pioram. Porque, veja, os produtores eles se enganam com a Conab. Eles acham que a Conab está ali para ajudar com o mecanismo de preço. Gente, isso é uma ilusão. A Conab é Companhia Nacional de Abastecimento. Ela não é Companhia Nacional para ajudar os produtores a vender. Não é. Ela é de os instrumentos que ela tem voltados para o abastecimento do mercado. Então, a AGF é uma forma de você comprar arroz e ter estoque público, e quando o estoque está baixo, privado, você joga o público no mercado. Isso podia fazer sentido na década de 70, na década de 80, na década de 90, quando o Brasil importava comida. Hoje o Brasil exporta, então a gente não precisa mais dessas coisas. Arroz estocado da Conab é para apodrecer, como aconteceu da última vez que a Conab fez esse tipo de movimento, ainda no governo Dilma, apodreceu arroz lá dentro. Isso é bom, isso serve para corrupção, porque tem muita corrupção nessas compras, na armazenagem e coisas do tipo. É só para dar problema. E o arroz não some, ele continua pertencendo ao estoque de mercado e vai pressionando os preços para baixo. Então, aquisições do governo federal deveriam ser abolidas. São caras para o contribuinte, não funcionam para o produtor, não funcionam para termos de abastecimento, porque hoje não é mais uma pauta do Brasil, ou seja, ela só serve para quem quer fazer coisa errada. Antônio, para encerrar a sua participação aqui, vamos falar da soja, porque a gente está vendo uma sinalização ruim também já, com perspectivas de perda. Não é possível que vamos entrar, não sei quantos anos já tem de perda de soja no Rio Grande do Sul. Como é que está esse ano, hein? Olha, Valteno, nossas lavouras até uma semana atrás, ou 10 dias atrás, estavam lindíssimas, lindíssimas mesmo, apontando para uma grande safra. As estiagens que aconteceram nos últimos anos, que a gente já nem sabe mais quantas foram, né? De tantas que foram encarrilhadas, elas aconteciam ali entre 15 de dezembro e 15 de janeiro. O epicentro da estiagem acontecia ali. Eram 30 dias, 40 dias que ficavam sem chover, num período crítico que terminava gerando todo aquele problema que nós vimos. E depois nós tínhamos uma outra onda de estiagem, mais ou menos nessa época, que é sobre o problema que já tínhamos, aí era a terra arrasada. Até o dia 15 de janeiro, até o dia 20 de janeiro, de uma maneira geral no estado, no Rio Grande do Sul, não estou dizendo que seja, não estou dizendo que tenha sido em todo e qualquer lugar, estou dizendo que generalizadamente as lavouras vinham bem. Vai ter um lugar aqui, outro ali que não choveu, mas de uma maneira geral vinha bem. Nós vínhamos uma situação agora de falta de chuvas que já está generalizada. Tirando o litoral, todo o estado está sofrendo com falta de chuvas. E tem muita gente já apontando para perdas significativas na soja do primeiro ciclo, coisa aí de 20% da soja do primeiro ciclo. O problema é que se não chover, vai comprometer a soja de segundo e terceiro ciclo. Então, estamos muito preocupados. Não tem gaúcho que não sai para a rua para olhar para cima para enxergar nuvem, Valtero. O Antônio, obrigado pela sua participação aqui. A gente vai vamos continuar monitorando a situação aí no Sul, torcendo para que, como você pediu, Francisco, para mandar logo a chuva e torcer para que os nossos arrozeiros, a gente consiga sair também dessa crise
o Brasil tem arroz suficiente, agora tem que garantir ao produtor de arroz que ele sobreviva, porque senão, aí sim, no futuro, pode faltar arroz. Obrigado pela sua participação, querido. Bom fim de semana. Obrigado para você também, Valter. Um abraço a ti e toda a audiência.